dia, sou a professora Poliane Araújo. Vou falar aqui sobre sistemas estruturais básicos e associações. Estrutura é esse conjunto de vigas, de pilares, de laje. O osso, propriamente dito, seria de uma construção, seria o osso, o esqueleto de uma edificação. Então, esse conjunto desses elementos, essa associação de elementos faz esse esqueleto da estrutura. Então tá aí vigas, essas que estão na cor ciana, os pilares em cinza e a laje que está representada na cor amarela. Então esse é um tipo de desenho feito em software, é feito calculado, né, ou toda a estrutura. Essa associação dessa estrutura todinha como um conjunto é calculado para deixar a estrutura em um equilíbrio, para manter uma segurança da edificação. Então esses esforços são calculados, né, pelo software, né? Hoje usamos o software, né? Então, mas quais são esses esforços que existem, que podem ocorrer nessa estrutura? Então, esses tipos de esforços são esforço de tração, de compressão, de flexão e torção. Tem outros esforços, mas vou falar esses básicos, são esses 4. A tração, que é quando tem uma força de uma ponta a outra, né? Puxa o sentido afinalando, né? Deixando fininho, né? No meio de uma barra, por exemplo. A compressão, existe 2 forças pressionando nas suas pontas e isso, o seu meio, e lógico, ele vai ficar mais largo. A flexão é quando você tem uma força em cima, numa direção, e 2 forças embaixo. E ele faz essa barriga, o tradicional ou o famoso barriguinha em uma estrutura. E a torção são 2 forças em sentidos contrários, que faz essa rotação, né? Ele faz essa torção, é como se fosse espremendo um pano. Você joga uma força de um lado e joga a força do outro. Então, essa é a força de uma torção. É um tipo de esforço que a gente exerce num pano quando vai espremer. Mas eu vou comentar aqui, esse tipo de esforços, quando está num concreto, acontece uma situação. O concreto, ele consegue resistir, trabalhar bem na compressão. Já o aço, ele trabalha muito bem na tração, então resiste melhor na tração. Então, essa composição do concreto com o aço, ele vem trabalhar bem, lógico, certamente, dependendo do peso, né, o limite do esforço, né, da carga que está ali, como tem essa figura do caminhão, né, tá passando por essa estrutura, que essa viga aí já está sofrendo, veja que tem um monte de trinca, e já está sofrendo porque já passou do limite que ela estava preparada para receber a carga. Acontece esse problema de fissuração, que todos eles têm limite. O concreto, ele vai suportar a compressão. Quando já estiver na tração, o aço vai responder, vai segurar o esforço. A partir do momento que não está, nem o concreto, nem a tração não está mais suportando os esforços, essa carga, ela começa a entrar em fissuração. Então, o que ocorreu nesta obra, que tem essa laje, foi o seguinte: o esforço, a carga lá em cima dessa laje, que estava em cima dessa laje, não estava suficiente para suportar. A laje sozinha não aguentou. Então foi necessário fazer o quê? Esses 2 pilares adicionais para poder colocar em cima desses 2 pilares uma viga, para essa viga segurar, para conter esse momento de flexão que a laje estava fazendo devido à quantidade de esforço. Então, mesmo assim, com essa situação, que é uma forma de combater essa flecha numa laje, mas o vão era muito grande, era acima de 5. Então, na verdade, aí precisava mais um pilar, no caso no meio, para não acontecer uma flecha agora nesta viga, porque está tendo uma flexão, já está sofrendo a laje. Aí vamos colocar uma viga para poder resistir, para suportar esses esforços, porque estava a mais,
não estava preparada para receber, e aí vai entrar na viga, certo? Aí o vão é tão grande e a dimensão dos pilares são pequenos para suportar, então vai acontecer o quê? A viga vai entrar também em flexão, no momento de flexão, porque a carga bem no meio está alta, né? Ela não vai suportar. Eles fizeram o quê? Uma parte resolvia a situação, mas ela vai continuar se movimentando devido mesmo à carga que não está calculada corretamente a posição dos apoios. Então, em falar em apoio, qual seria a situação dos apoios em uma viga? Acabamos de ver ali, foi uma viga biapoiada. Veja que eles fizeram 2 pilares para suportar, poder resistir àquela carga daquela laje. Mas ela tem o esforço ali para suportar até certo limite. O vão estava muito grande, então aquela ali era biapoiada. A viga em balanço são aqueles tipos de viga para como um mezanino. Às vezes as pessoas colocam uma varanda. Lógico que o balanço é interessante não ser tão grande, né? O vão, questão de segurança, ou então trabalhar com elementos materiais que venham suportar, que venham equilibrar esse balanço da viga. A viga contínua. A viga contínua seria a situação que acabei de mencionar sobre aquele fato que ocorreu do slide anterior, que deveria ter colocado o quê? Mais um pilar no meio desse vão, porque o vão era grande, acima de 5 metros, entendeu? Então, seria interessante colocar mais um pilar, então seria mais um apoio. Então, seria aí ela deixaria de ser uma viga biapoiada, porque ela só tinha dois pilares, e passaria a ser uma viga contínua, porque teria mais um pilar no meio ali, então seria uma viga contínua. E vigas, quando elas estão associadas com os pilares, elas podem também elas são chamadas também de pórticos. Quando elas estão associadas com os pilares, são chamadas de pórticos, né? E elas são mais rígidas, são vigas mais rígidas, muitas são mais altas, e os pilares, os seus apoios de pilares são com dimensões menores. Vamos ver em outros slides mais detalhados. A viga biapoiada, parecida com aquela, não é a situação daquela que eu mostrei, que sofreu uma patologia. Estou mostrando aqui essa de madeira, que ela tá bem interessante. Ela tem essa viga na frente, que é uma varandinha e biapoiada, em uma ponta a outra, que está em linha azul, e na parte depois da varanda, ela tem outra viga biapoiada. Na verdade, aí ela tem 3 vigas biapoiadas. Uma casa pequena, uma casa, digamos, uma casa uma casa de madeira, né, em si, simples, mas aí mostra o equilíbrio dos elementos, como estão bem associados. Já a viga em balanço, como eu tinha mencionado, ela tem a sua estrutura toda em equilíbrio e tem esse pedacinho aí que não tem um apoio, mas ela, lógico, ela está em equilíbrio, né? Ela está tendo esse jogando seu momento, né, na viga, no pilar que tem dentro dessa residência. Uma vez que tem o balanço é bem pequeno. O balanço é pequeno. Tirando que, além do balanço ser pequeno, tem também a situação do corpo, o guarda-corpo dessa estrutura, da varanda, ele é de vidro. Então, isso diminui mais ainda o esforço, a carga que esse balancinho aí precisa suportar, para ela não ter nenhum problema de flexão, nenhum problema que venha acarretar um movimento ou até mesmo segurança dessa estrutura. E agora eu vou falar, misturando os dois, que aí tem apenas uma entrada, falando sobre elementos, sobre a carga,
Essa entrada de garagem, ela tem a primeira viga, ela tá biapoiada. Ela tá biapoiada. Mas não podemos deixar de observar que em cima dessa viga biapoiada existe várias vigas, né, que seria uma representação de um telhado, e tem uma cobertura de vidro em cima dessas pequenas vigas. Lógico que essas pequenas vigas, elas estão em balanço, mas elas estão em equilíbrio. Então, eu coloquei essa imagem para ver como trabalha com os elementos. Olha que estou falando madeira, estou falando de madeira, estou falando de vidro, entendeu? E eu estou falando em geral sobre estrutura em equilíbrio. Então, olha como os elementos eles trabalham entre si, né? Essa aqui é a viga contínua. A viga contínua, quando estava conversando com vocês, a viga contínua seria a viga contínua. Tem duas formas de acontecer essa situação da viga contínua. Seria sem um pavimento superior, mas ela trabalhando de forma rígida, que é essa primeira imagem, e com uma segunda imagem que ela está como uma viga contínua, como um pórtico, né? Então a viga contínua, ela tem essa característica de sustentar uma viga que seja comprida e precisa, com comprimento maior, e que precisa ter um apoio entre esse vão para poder não acontecer uma flexão tão rigorosa na estrutura e a estrutura não poder se equilibrar sozinha, né? Agora, o que eu vou comentar é com relação às associações dos elementos. Naquele momento, a associação dos elementos. Viga pilar. A viga pilar, que é a biapoiada, como já tinha mencionado, ela os pilares, eles sofrem compressão. Eu coloquei essa imagem que tem uma árvore, um tronco de árvore com essa casa em cima, que realmente é natural, no caso esse tronco aí, existe esse tronco, e essa casa em cima mostra como esse tronco está recebendo essa carga desta casa, esse tronco de árvore, que ele está substituindo um pilar, ele está sofrendo uma compressão. Então está sendo espremido, como diz a história, espremido essa carga da casa até a direção do solo. Então essa é o comportamento de uma viga biapoiada. Ele joga toda a carga para os pilares, ele pressiona, digamos, ele não vai estar tendo tanto trabalho, ele está jogando toda a carga, e o pilar tem que estar preparado, isto é, bem esbelto, para poder receber esse tipo de carga. Tudo que ela vier mandar, ele tem que estar preparado para receber. Então ele tem essa imagem que é uma casa de praia, que tem, por sinal, são duas vigas biapoiadas. Então dá para observar facilmente nessa imagem que os pilares estão bem robustos, estão preparados para sustentar essa carga. E lembrando que podem observar que o telhado, o forro, toda a parte de estrutura é em madeira. Então é até uma carga considerável, não é um vidro, como a gente viu na outra imagem, né, na outra da garagem. Então observa como essa viga está recebendo uma carga pesada. Então ela recebe e já está jogando automaticamente em forma de compressão, mas comprimindo mesmo os pilares.
Então tem essa imagem aqui que eu coloquei, que é a viga, que eu coloquei a viga em azul, e os pilares robustos, né? Já os pórticos, o tamanho dos elementos da estrutura é importante para definir a estrutura. Então, os pórticos em si os pórticos são rígidos. Ele tem uma estrutura já rígida, mas a dimensão da estrutura é que vai definir como é que vai trabalhar esses esforços do momento de flexão. Então, vigas com dimensão menor que os pilares, quando a viga é menor do que os pilares, ela vai receber os pilares vão receber o maior esforço de momento de flexão. Então, ele recebe mais quando a viga é pequena. A viga é pequena, ela está trabalhando ali como compressão, está jogando uma compressão nos pilares e está trabalhando, os pilares vão trabalhar mais com a flexão, o momento de flexão. Então, ela recebe mais essa flexão das vigas, né? Já quando ocorre ao contrário, as vigas são maiores que os pilares recebem menor momento de flexão. Vão receber menor momento de flexão. Então, os pilares eles não vão estar dando essa força toda para a viga. Por isso que a viga tem que ser maior para poder ela conseguir trabalhar e resistir aos esforços que estão sendo solicitados para ela, tanto a da viga para a viga, tanto quanto para o pilar. É isso. Então, essa aí foi uma imagem que eu coloquei, que veja como o pilar é tão magrinho para o tamanho da laje. Ali a laje, lógico, que está coberta, né? Mas fica bem visível o tamanho da viga e a relação, a diferença de dimensões do pilar e para a viga. Então, o pilar aí ele está trabalhando pouco. Quem está trabalhando mais aí está sendo a viga. Por a viga ser maior, ela vai ter que responder a carga. Ah, mas não tem carga nenhuma em cima, é verdade. Mas a gente tem que pensar o seguinte: não tem uma carga muito lá em cima, né? Mas ele vai ter que trabalhar com o vão, porque o vão tá grande aí. A gente pode ver que existe um espaço grande para a viga trabalhar. Foi como eu mostrei para vocês na primeira imagem, que a viga estava num vão grande para poder reforçar, segurar a carga da laje que não estava suportando, e a viga que foi construída posteriormente não vai suportar, porque o vão é maior de que deveria ser o tamanho da sua viga, né? Então, a situação é bem parecida com relação à carga, né? Com relação ao vão. E a associação dos elementos viga-viga tem sistemas estruturais em laje nervurada. Esse sistema que tem aí, que eu botei essa imagem, ela é o nosso cotidiano, né? Então, essa imagem é quando a gente passa e a gente vê facilmente, principalmente em sobrados, a gente observa que tem facilmente em várias... É uma forma tradicional, que a gente chamava de vigotas. Então, tem esses dois tipos de vigotas que eu coloquei: a vigota triliçada, a vigota em T, e que usam as lajotas. Não só podem usar o lajota, também usam o isopor, como essa execução aqui, que também é um trabalhar viga-viga, é uma execução em isopor EPS. Por que usar o isopor? Por que usar a lajota? A lajota, ela já tem, além de ter a carga, os esforços que ela vai receber da casa, ainda tem da lajota, que ainda tem peso. Então, esse tipo de execução de material de trabalhar as vigotas com o isopor vai fazer o quê?
ele vai deixar a sua estrutura mais leve. Então, eu posso botar mais carga em cima? Eu posso colocar mais... deixar meus pilares menos robustos? Sim, ela vai ficar menos... Se ela vai ficar menos carregada, a gente pode deixar os pilares mais finos. Então, vai ter um equilíbrio melhor, uma leveza na sua estrutura, né? Então, lógico que a execução não é tão fácil assim. Observe que tem aí todo aquele trabalhar, é a diferença muito grande de trabalhar com a lajota. Então, por isso é um tipo de execução que não é usual para sobrados, para residências, né? É mais usado para ambientes comerciais, que venham realmente necessitar que seja uma estrutura mais leve para poder receber mais esforços. Então, geralmente, esse aí é mais comercial para construções comerciais, de que a lajota. A lajota, como eu falei, é um sobradinho que a gente passa e está vendo sempre executando no nosso dia a dia. O sistema também que trabalha viga é o sistema estrutural em grelhas. É interessante que no outro, quando eu mencionei que o do isopor trabalha com comercial para poder suportar a carga, esse aí já é um método interessante, que por sinal a rigidez ela é maior, o peso dela também é menor. E segundo a norma, a 6118, ela é um tipo de laje constituída por um sistema de vigas cruzadas e que funcionam como apoio para a mesa. Então, ela tem aquela vantagem de vencer grandes vãos. Se a de isopor, do EPS, ela não vai vencer grandes vãos. É comercial, eu preciso colocar ser garagem embaixo. Então, não posso. Ela não vai ter como responder. Ela não vai ter como responder esse vão tão grande. Então, assim, eu vou precisar colocar um pilar. Ela não pode ocorrer isso. A de isopor, ela não vai conseguir fazer isso. Mas, entretanto, essa de grelha, que é um sistema de vigas cruzadas, ela já ocorre de assumir, de receber esses vãos grandes acima de 5 metros. Então, é um tipo também comercial, é um tipo de estrutura que deixa, de associação de estrutura em vigotes, que deixa a estrutura mais leve, e além disso, ela já está preparada, deixando já com a parte de cima já preparada para poder ficar como apoio de mesa, já para receber apenas um contrapiso e já utilizar como basta botar uma laje fina, pequena, que ela já suporta. Então, existe essa economia, principalmente quando a gente quer atingir grandes vãos. Não é, na minha concepção, eu não acho tão bonito, acho tão até estranho, um monte de buracos e tal, mas são opções, né, que a gente vai ter que misturar ou associar para poder vencer vãos livres com a necessidade somente para a garagem. Então, são associações de elementos para poder a gente trabalhar e ganhar esses vãos. Já a associação viga-laje, geralmente esse tipo de viga-laje a gente ou traz pré-moldado, como tem essa imagem, que aí foi de uma fábrica de pré-moldados, e tem aqueles ganchos ali que o guincho, ele pega pelo guincho e já coloca no lugar. Também é mais utilizado para a área, por sinal, industriais, para galpões, principalmente para galpões, e aqui exceção em T, né, como eu estou falando para vocês, mas a utilização típica para o uso de piso,
O que trabalha muito no mercado é a viga TT, são dois T juntos, TT50, que como está na imagem, que ele já deixa já preparado para vir, já bota ó, já está preparado para poder já receber já a contrapiso e vir o piso, né? Então é um tipo de estrutura, viga laje, que ela já trabalha muito bem. Trabalha muito bem esse tipo de estrutura. A estrutura arco-arco, a associação de elemento arco-arco, como a cúpula, é uma repetição de radial em vários arcos próximos. Temos aqui essa primeira imagem, que é por sinal, em Chicago. A estação de trem, né? É de trem e metrô. Bem, é a estação dos Estados Unidos em Chicago, e tem essa cúpula muito bonita, por sinal. Demorou bastante para a execução desta obra, mas pode observar os elementos, a associação dos elementos, deixando o que é a base, os pilares robustos, e observem que tem uma viga próximo da outra. Então, e assim forma essa pequena cúpula nessa estação. É um tipo de obra que não é uma obra barata. Foi por isso que demorou mais de 10 anos para finalizar essa obra. E é porque é um tipo de trabalho, de associação, que o custo sobe muito, principalmente, né, quando, lógico, que tem que vencer não só o vão, né, os grandes vãos, como também a altura, né? Então isso vem encarecer uma obra, né? Então essa outra imagem que eu coloquei também é uma associação, só que tipo em madeira, né? Então é interessante que eu estou trabalhando, mostrando para vocês que a gente não está trabalhando só com um elemento de concreto, a gente está mexendo também com a madeira, a possibilidade do aço. Então assim, esse movimento de materiais, essa combinação de materiais é bem interessante para deixar também a nossa estrutura mais leve, né? Essa outra também, a segunda imagem, que é só de madeira, também está na mesma associação de repetição de arcos radial, um próximo do outro, formando a cúpula. Ali é a frente, essa de cima é a parte externa dessa cúpula em madeira. Enfim, essa aqui é a proposta de estudo de um projeto. Ela é uma pequena pousada, mas embaixo tem 2 salas para lojas, né? Então, onde está no vermelho são os pilares. Esse projeto é um projeto meu, então eu coloquei esses pilares vermelhos já para poder deixar os principais. Então notem que os pilares, o de baixo já está mostrando os pilares em cima, né? Eu botei pavimento térreo, pavimento superior, e coloquei essa fachada aqui. Eu não coloquei o nome que é fachada, mas é a fachada dessa pousada. Bem, pavimento térreo. Olha o que aconteceu. Eu já deixei circulando, já circulei esses pilares, já marquei, porque é o seguinte, olha, os pilares têm que sustentar a carga do pavimento superior. Então, embaixo está tudo limpo, está tudo ok. Mas em cima eu tenho
eu tenho uma carga. Então o que acontece? E tem situações que em cima não preciso deste pilar, como aconteceu aquele pilar azul que eu marquei e fiz um círculo, porque esse pilar ele morre aí. Quando a gente faz esse tipo de projeto no software e lança, principalmente quando já está marcadinho os pilares, é excelente o que acontece. Então ele no próprio software ele mostra o quê? Que ali ele vai morrer, que esse pilar, a linha azul, ele vai morrer aí no térreo mesmo, ele morre, ele não vai subir para o segundo pavimento. Não há necessidade, não tenho mais nada lá, não tenho ali necessidade para botar uma carga, não tem. Então morre aí, ótimo. Onde está tracejado em vermelho que eu deixei são as vigas. Então, onde não tem esses espaços são o quê? São as lajes. Poderia ter botado. São as lajes. Então, vamos olhar o pavimento superior. O pavimento superior, como eu tinha circulado lá embaixo, olha o que acontece. Lá embaixo eu tenho os pilares. E em cima eu tenho, onde eu circulei em azul ali, eu tenho essa situação que não é boa, não é legal. Então é um tipo, eu já deixei a situação para a gente observar que essa situação a gente pode corrigir no nosso projeto arquitetônico antes que vá para a mão do estrutural. Então esse tipo de situação a gente já pode prever para poder ninguém chegar depois e falar assim, olha, eu vou colocar um monstrengo de um pilar porque não aguentou, não suportou a carga, se você tivesse deixado alinhado. Então essa é a situação que eu já deixei em azul, é para a gente observar que a gente pode já analisar antes de entregar o nosso arquitetônico. Então já podemos deixar até marcados os pilares para poder ninguém jogar um monstrengo para acabar com o nosso projeto. Veja só, olha os dois pilares enormes que estavam lá embaixo e eu deixei em cima. Olha lá, ele nasceu lá embaixo, no térreo, e no superior ele está aparecendo lá também. Mas olha como ele vem segurando a carga legal. Ele vai segurar legal, ele é grande, ele é robusto, então ele vai segurar de boa, né? Então, vamos ver como é que ficou a fachada longitudinal. Olha o comportamento da viga de cobertura. Aquela viguinha ali, pequenininha, fininha, ela vai trabalhar apenas como compressão aí em cima, bem tranquila. Né? Então, assim, olha como deixei os pilares, mostrando assim, de forma robusta, deixei os pilares se aparecer, como diz a história, deixei os pilares se aparecer. Então ele está se aparecendo, mas eles estão trabalhando, eles vão suportar essas cargas, principalmente essa aqui, ó, de cima, essas do meio, eles vão estar suportando essa carga que está lá em cima, que está suportando, movimentando, para dar equilíbrio. Então é interessante sim que a gente deixe espaço. Olha, eu não sei quanto é que vai ficar o tamanho desse meu pilar, mas se eu posso deixar ele menor, posso. Depois, na hora que o cara quiser botar os ferros e deu menor, tem problema de dar menor? Não, o restante ele vai arrumar para ficar minha estética legal. A minha estética vai ficar bonita, porque já estava projetado para ficar bonito. Eu não quero que apareça de repente um pilar do nada do meu projeto em um lugar que não ficou legal, que não ficou satisfeito, fica uma coisa assim horrorosa, né? Então, o que eu venho dizer para vocês aqui é o seguinte: análise de projeto, a gente tem que pensar que existe a necessidade de pilares que venham para poder suportar a carga que estamos colocando. Se a gente precisa de uma varanda em balanço, vamos ter que trabalhar em deixar os pilares robustos para poder suportar a carga que a viga vai receber.
Ah, mas aí eu coloco um elemento mais leve, vou usar vidro, ótimo, então maravilha. Então a situação é a seguinte: análise de projeto é trabalhar junto, é trabalhar elaborando o projeto arquitetônico e pensar que o estrutural tem que funcionar, que o estrutural ele tem que casar para ter um equilíbrio, para ser uma obra executável. Então, o projeto tem 3 coisas que a gente tem que trabalhar no nosso projeto. É a união, é a estética, a funcionalidade e a segurança. Então, essa é a situação de um bom projeto, de um bom andamento de um projeto. Porque quando a gente elabora um projeto arquitetônico e marca já onde está, ou então quando marca primeiro os pilares estruturais, o nosso projeto arquitetônico está pronto. Se a estrutura que precisa sustentar é ali, na hora que a gente vai marcar, o arquitetônico está pronto. Então, e por isso que precisa ter esse casamento, essa união da estrutura, do equilíbrio e com a estética, com a beleza, com a funcionalidade. É isso que precisa ter para o nosso projeto ser um projeto realmente que venha a ser executado com resplendor, com elegância, com segurança ao cliente, a segurança aos que forem utilizar essa estrutura. Então, é a importância do trabalhar com esse equilíbrio, com essa consciência é muito importante. Então, é uma das situações que a própria norma 6118 ele comenta, essa segurança, essa junção desses 3 pontos unidos. Então, aqui tem o próximo slide, tem as referências biográficas. Quem tiver interesse para pesquisar, conhecer, ver até as imagens de algumas obras, alguns livros também, a norma da BNT da 6118. Então aqui as biografias, as referências biográficas. E obrigada